Compromisso Público, Jornal Rádio Universidade. Fique por dentro das notícias do dia, dos fatos que impactam a sua vida e de tudo o que acontece no Maranhão, no Brasil e no mundo. Análise política, econômica, cultural e esportiva, prestação de serviços, trânsito em tempo real e o dia a dia da UFMA. Jornal Rádio Universidade. Segunda a sexta, 7h10 da manhã, na Universidade FM. Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Maranhão segue sob alerta laranja de chuvas nesta sexta-feira. São José de Ribamar, Polícia Civil segue investigando caso de violação de túmulo. Violência contra idoso, filho investigado por omissão diante de agressão sofrida pela própria mãe. Estelionato e estupro de vulnerável. Polícia colhe depoimentos de vítimas de pastor nesta quinta-feira. Paz 2027, aberto o prazo para pedido de isenção para inscrição na UEMA. Enem 2026, prazo para pedir isenção da taxa de termina nesta sexta-feira. Hoje tem política com Felipe Clã. Tem economia com Wagner Matos. Tem segurança pública com Paulo Henrique Matos. Ele fala sobre o impacto das apreensões de entorpecentes ao crime organizado. No esporte, partida entre Sampaio e Portuguesa acontece nesta quinta. William, Bacurau e Jair retornam ao moto para duelo contra o IAP. 4 maranhenses participam dos Jogos Sul-Americanos da Juventude. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre o Prêmio Sebrae de Jornalismo. A gente vai conversar com o gerente da assessoria de comunicação do Sebrae Maranhão, João Torres. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos, bom dia Mayra Nogueira. Bom dia Adalberto Júnior, bom dia ouvintes que acompanham o Jornal Rádio Universidade. Hoje, quinta-feira, Mayra Nogueira, dia 23 de abril de 2026, Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor. Também Dia Mundial do Escoteiro. Hoje é Dia Internacional de Cutucar o Nariz, Dia do Serralheiro, também Dia Nacional da Educação de Surdos, Dia das línguas espanhola e inglesa, Dia das Meninas nas Tecnologias de Informação e Comunicação e, finalmente, Dia Nacional do Choro. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. 7h18, agora Mayra Nogueira. Vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. E a gente vem começando com os destaques do jornal O Imparcial, que você confere em www.universidadefm.ufma.br ou então diretamente no YouTube, Universidade FM 106, ou ainda no nosso aplicativo oficial, que você pode baixar nas lojas de aplicativos, né, de operação do iOS e também do Android e, claro, no nosso site. Você pode baixar direto lá. É só ir lá no nosso site, vai encontrar o link por lá.
e fazer o download também. Acompanhe com a gente, portanto, nos modais de vídeo, tá? E você no áudio, aqui no Dial 106, confere a manchete de Oi Parcial nesta quinta-feira. Aperto das contas, inadimplência volta a subir em São Luís e avança 14,7% no primeiro trimestre de 2026. Após queda em 2025, o início de 2026 revela uma deterioração no orçamento em São Luís. A inadimplência subiu 14,7%, impulsionada pela inflação de 1,39% e alta nos combustíveis, forçando o uso do crédito para cobrir gastos básicos e essenciais, né? E isso aqui é uma armadilha, né? Todo mundo já sabe como é o beabá. Utilizar crédito para esses gastos básicos, como comida, né? Supermercado, é uma armadilha, né? Isso aqui, por volta aí de um mês para o outro, isso aqui causa uma avalanche, tá? Enfim, todo mundo sabe como é que funciona isso aqui. É bom ficar atento, né? E fazer o quê? Pois é, se desdobrar, né? Essa que é a realidade do brasileiro. O brasileiro é um malabarista, né? Para conseguir se virar, estou falando, claro, de uma grande maioria, né? Que ganha salários aí bem abaixo do nível de vida, né? Infelizmente, é essa a situação do brasileiro, que não é de agora, né? Isso é uma coisa de longos tempos aqui. E, claro, as elites, né, sempre vão chiar quando qualquer coisa que diga respeito a mudar essa situação aconteça. E a gente sabe como é que funciona a coisa aqui em nosso país, né? As elites, elas são extremamente mesquinhas com o equilíbrio, né? Com o equilíbrio entre as pessoas, entre os trabalhadores, principalmente, né, aqui em nosso país. Lamentável. Ainda como destaque em Oi Parcial, Mayra Nogueira. Fé e devoção a São Jorge mobilizam fiéis em São Luís. Boi de Morros lança a temporada junina com celebração dos 50 anos e mensagem de paz. Nova mesa diretora do TJ Maranhão toma posse amanhã. O Tribunal de Justiça do Maranhão imposta nova cúpula para o biênio 2026-2028, sob o comando do desembargador Ricardo Duelibe. Nova gestão assume compromisso com a eficiência tecnológica e o fortalecimento das comarcas do interior. Times maranhenses necessitam de vitória no campeonato, no Brasileirão. Num grupo com a participação de 3 clubes do Maranhão, nenhum deles conseguiu vencer até o momento. Times do interior do Ceará estão isolados na liderança. Para finalizar, Mayra. Análise: a corrida ao Senado no Maranhão está ainda no aquecimento. O aquecimento está quente demais. Pelo amor de Deus. E cara crachá. Após anos sem comando, o prefeito Ismênia nomeia Felipe Lopes para a Secretaria de Comunicação de São Luís, minha gente. Isso aqui é um cargo, né, que há muito tempo não se via aqui, né? De assessor de comunicação, na verdade, né, o titular, né, secretário de comunicação na Prefeitura de São Luís, né? Isso aqui, com certeza, é uma novidade trazida aí pela prefeita Ismênia. 7h23, Mayra Nogueira. A gente vai agora para os destaques do Jornal Pequeno, que neste dia 23, acompanhe com a gente nos modais de vídeo da Rádio Universidade, do Jornal Rádio Universidade, no site, aplicativo e também no YouTube. Em Jornal Pequeno, a manchete é: deputado denuncia risco de colapso na ponte do Estreito dos Mosquitos após interdição em São Luís e cobra DENIT. Durante a vistoria, Duarte reforçou a gravidade da situação ao destacar a ausência de ações imediatas no local, mesmo após a interdição. Ele fez declarações com trechos contundentes em vídeo. Destaque também, Mayra. Trazendo aí entidades empresariais que pedem equilíbrio em debate sobre a criação da Resex Itauamirim. A audiência pública realizada na última sexta-feira, dia 17, pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, para discutir a criação da reserva extrativista Resex Itauamirim, não alcançou o ponto de equilíbrio entre as diferentes visões apresentadas.
A preocupação central das entidades empresariais gira em torno da localização estratégica da área proposta para a unidade de conservação e do seu tamanho de mais de 16 mil hectares. Só que se não proteger, né, vai ser destruída. Essa que é a grande questão. Ainda como destaque, Augusto Barros assume Delegacia Geral da Polícia Civil do Maranhão. O delegado Augusto Barros Neto, assumiu na manhã de ontem, quarta-feira, o comando da Delegacia Geral da Polícia Civil do Maranhão. A solenidade de posse aconteceu no auditório da Secretaria de Estado de Segurança Pública, em São Luís, presidida pela secretária de Segurança Pública, Coronel Augusta Andrade. Para finalizar, Mayra... Ainda, procurador Valdênio Caminha aponta crise institucional e defende reforma no judiciário. STF dividido amplia tensão institucional com o TSE às vésperas das eleições. E renda fixa cresce no país e requer maior entendimento do investidor. Esses são os destaques do Jornal Pequeno, fechando assim os principais impressos da capital maranhense na manhã desta quinta-feira. Para finalizar mesmo aqui, eu esqueci, VLI investe 80 milhões de reais e amplia em 23% a exportação de grãos no porto do Itaqui. Agora sim, finalizando os destaques. Vamos agora para o trânsito, Mayra. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Para você chegar bem, informações do trânsito na Universidade FM. 7h27 agora, vamos aqui às primeiras informações do trânsito nesta quinta-feira, tá? A gente já observa aqui que a BR-135, saída e entrada de São Luís, né? Mas principalmente na saída, trânsito já bastante demandado, né? Com leve retenção de trânsito. Na saída de São Luís, aqui também na barragem do Bacanga, né? Já na entrada da barragem da entrada da barragem, né, aqui que dá acesso à área Itaqui Bacanga, trânsito já também bastante demandado, tem um acidente de trânsito, né, já nas proximidades do Mateus. Essas informações aqui do mapa do Waze.com. Vamos agora a Borges Júnior. Borges, bom dia. Bom dia, Borges. Bom dia, Borges. Bom dia, Mayra, Adalberto, bom dia a todos. Informações referentes à Avenida Jerônimo de Albuquerque, à altura do bairro Coafuma. Nesse momento, nesse trecho, o fluxo ele é maior para quem está se deslocando ali sentido centro, sentido elevado do trabalhador, o que normalmente acontece ao longo da semana nesse horário de pico, movimento maior para quem se desloca no sentido centro, nos principais corredores da capital, e dessa forma acontecendo ali na altura da Avenida Jerônimo de Albuquerque, ali bairro Coafuma. Já na Avenida Santos Dumont, temos registros de retenção na altura da Escola Divina Pastora, seguindo até as imediações do cruzamento do posto do Anil, onde há um conjunto semafórico, isso no sentido Avenida Casimiro Júnior, no Anil, deixando, portanto, o trânsito formando certa lentidão ali, retenção por conta dessa situação, a quantidade de veículos, somada aí a esse conjunto semafórico. Já na Avenida Casimiro Júnior, de fato, trânsito bastante carregado, registro referente ali à altura do Lítero até o viaduto do Café, onde temos congestionamento bastante significativo, congestionamento pesado, o que está causando lentidão
nessa região. De momento, então, Adalberto, Mayra, são essas as informações. Obrigado, Borges. 7h29 agora, Mayra. Notícias da cidade. Borges, trazendo informação agora sobre esse caso escabroso que está acontecendo lá em São José de Ribamar. A Polícia Civil segue investigando um caso de violação de túmulo. Exatamente, Adalberto, registra aí referente ao que tinha acontecido no sábado, dia 18, quando então foi identificada essa situação, crime registrado no sábado, dia 18 de abril, foi no cemitério municipal da Matinha, que é localizado em São José de Ribamar, região metropolitana de São Luís. O crime ele teria acontecido durante a madrugada, informações aí repassadas pela associação que é responsável pela administração do cemitério, também pela prefeitura de São José de Ribamar. Então, não teria sido a primeira vez, ainda de acordo com as informações que foram repassadas, essa não teria sido a primeira vez que o crime foi cometido, porque já no mês de fevereiro houve, então, uma tentativa, início do ano, fevereiro agora, de 2026, houve uma primeira tentativa, tentar arrombar essa mesma sepultura. 6 meses após o corpo ser sepultado, o crime, então, acabou sendo cometido. Criminosos tiraram tudo que estava dentro desse túmulo. O caso segue sendo investigado pela polícia, pela Delegacia Especial de São José de Ribamar. E no entorno do cemitério, há câmeras de segurança. As câmeras conseguiram captar fazer algumas imagens. Essas imagens elas já foram colhidas e encaminhadas à Polícia Civil, que deve aí ajudar a contribuir para as investigações. Portanto, então, crime registrado acontecido no sábado, dia 18, segunda tentativa, a primeira no mês de fevereiro deste ano, a segunda agora, quando retiraram tudo de dentro desse túmulo. As investigações, elas continuam. Adalberto, Mayra. Que coisa terrível, né? Que caso escabroso. 7h31, Mayra Nogueira. Borges, vamos falar agora sobre violência contra o idoso. O filho é investigado por omissão diante de agressão sofrida pela própria mãe. Como foi isso, Borges? Mayra, situação registrada em Balsas, crime em que envolvendo aí o filho, violência registrada na cidade de Balsas, a 763 quilômetros aqui de São Luís. Uma idosa de 68 anos foi então agredida, agressão sofrida dentro da própria residência. A prática criminosa teria sido feita pelo colega do filho da vítima. Ele estava consumindo bebida alcoólica quando começou uma discussão, momento em que o homem passou a agredir essa idosa, desferiu vários socos contra a vítima. Ela foi atingida principalmente na região da cabeça e dos braços. A idosa ficou com o rosto muito machucado, formou hematomas, lesões e também inchaço nos olhos. Essas agressões, elas foram teriam sido presenciadas pelo filho dessa idosa, mas ele, diante do que viu, do que testemunhou, não teria feito nada para impedir essa situação. Quem fez a denúncia foi uma outra filha dessa vítima, e contra o agressor, o homem que agrediu essa idosa, já havia um mandado de prisão em aberto, mandado por não pagamento de pensão alimentícia. Depois de localizado, esse homem foi preso em flagrante pelas agressões. Também teve o mandato cumprido e ele foi, então, encaminhado ao presídio. A polícia segue investigando esse caso, que inclui aí a conduta do filho da idosa, ele que presenciou as agressões, mas não fez nada para livrar a mãe dessa situação. O agressor, ele segue preso e à disposição da justiça. Mayra, Adalberto. Que coisa terrível. 7h33 agora. Borges, muito obrigado pelas informações. Olha, Felipe Clã vem logo após o break, tá? Aposentado. Você não perdeu o seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política.
7h34 agora, chegou a hora da política, chegou a hora de Felipe Clã. Felipe, bom dia. Então, bom dia, ouvinte da nossa Rádio Universidade, nesse jornal que informa tudo, até o que a gente não gostaria de escutar, né, e de saber que infelizmente acontece. Adalberto, Mayra, Borges, estamos aqui para mais um dia, para mais uma análise dos costumes e dos hábitos da política do Maranhão. É isso aí. Hábitos, inclusive, animalescos, né? Combinando aí até com o noticiário policial, né? Mas, enfim, a gente precisa destrinchar isso tudo, né, Felipe, né? Eu falei de uma maneira, né? É uma comparação muito louca, né? Mas, às vezes, a política, os políticos, né, se comportam, né, de maneira animalesca também. É sempre bom lembrar. Mas, bem, Felipe, a gente começa hoje falando sobre Carlos Brandão, né, e o presidente do PT Nacional, que teriam já se encontrado, isso foi ontem, enfim, como é que estão essas amarrações? Olha, para o conhecimento das pessoas, né, a agenda do governador, né, em Brasília não era o prato principal, não era a reunião com o presidente do PT, Edinho, né? Ele foi lá para resolver um monte de questões do governo do Maranhão. Inclusive, é muito interessante observar que todas as vezes que o Carlos Brandão vai, ele volta com mais coisas do que ele foi buscar, né? Então é muito bom, isso é uma demonstração do prestígio que ele tem com o presidente Lula. Ia ter uma tal de uma reunião que nós falamos ontem, né, da questão, o Felipe fica, o Felipe sai, o Felipe vai ser senador, o Felipe vai ser vice, vai dar a chapa majoritária do Orleans, vai ter o PT, não vai ter o PT. Olha, eu não sei. O que eu sei é que ontem, né, não houve a reunião, o governador não escondeu, não estava chateado, estava numa maior tranquilidade, né? Você sabe que o governador Carlos Brandão tem um diferencial de todos os governadores que passaram pelo Palácio dos Leões. Ele responde diretamente à imprensa, né? Claro, a imprensa séria, ele não vai ficar perdendo o tempo dele com a A ou B, que quer só especular. Então simplesmente não houve a reunião. Está tendo uma tentativa para que essa reunião seja hoje 10 horas da manhã, só que o governador tem a agenda dele já confirmada desde segunda-feira, né? Hoje tem o encontro dos procuradores federais, né, às 14h30, e às 19 horas tem a missa de posse da nova gestão no Tribunal de Justiça do Maranhão, né, do outro poder, com o Ricardo do Alib e o Gervásio Santos no comando do tribunal. Ou seja, se os petistas querem participar da chapa do Orleans, né, eles precisam correr atrás para poder encaixar essa conversa na agenda do governador Carlos Brandão. Claro que o Brandão tem contato direto com o Lula, isso todo mundo sabe, mas ele respeita as hierarquias partidárias, ele entende que as pessoas precisam ser, né, como é que eu vou te dizer assim, prestigiada dentro dos partidos, principalmente os presidentes. É bom para o Orleans o PT? Mas no momento, com os índices que o Lula está no Brasil, com 4 outros candidatos colados nele, né? Porque isso é um fato indiscutível. Todas as pesquisas, inclusive as pesquisas do PT, mostram isso, né? Com todos esses problemas que está tendo nesse país, né? Com o Lula ainda não ter partido para a campanha. Ou seja, não está no palanque do Palácio dos Leões, não está no palanque do pré-candidato
do governador Carlos Brandão realmente pode ser um equívoco muito grande para quem precisa dos quase 2%, novamente precisa dos quase 2% dos votos no Maranhão para ser reeleito presidente da República. Mas isso aí não é problema. O Brandão conversa com Lula, o Brandão respeita as lideranças partidárias. Nada mais do que isso, meu cara Borges. Pois é, Felipe. Vai ficar a expectativa então para hoje, vamos ver o que vai dar. Agora eu queria saber, né, se você, nos hábitos aí, claro, né, na sociabilidade, chamaria Laésio e Braide para a mesma mesa. Na minha casa, não, né? Porque a minha casa é uma casa de harmonia, de paz. Ou seja, parece que os pré-candidatos esqueceram que o importante não são eles, né? A figura deles não é o importante é discutir o Maranhão, é discutir a população, é discutir com a população o que precisa ser feito, né? O Maranhão é indiscutivelmente um fenômeno lamentável, porque você vê um estado rico de terras, de chuva, você vê um estado que funciona, um governo, né, com suas ações, mas você não vê a população sendo inserida na questão da riqueza, na questão da independência financeira. Ou seja, o Laésio, né, partiu para cima do Braide, que já tinha partido para cima dos aliados do Orleans. Eu acho que eles precisam lembrar que eles não estão aí para ser o protagonista, e sim para ser as pessoas que estão se apresentando para serem votados. E o povo só vota em quem tem proposta e comportamento, meu caro Adalberto. Felipe, por falar em Braide, né, a gente, claro, né, lembra que ele saiu, né, se desincompatibilizou aí, enfim, saiu da prefeitura para a campanha e a Ismênia assumiu, né? E a gente quer saber, né, como é que está sendo e vai ser, né, a relação dela com os vereadores, né, da Câmara Municipal de São Luís. Né? Tem repasse de dinheiro ainda, né, em questão? Olha, nós temos uma dificuldade imensa, tanto na Prefeitura de São Luís como na Câmara de Vereadores de obter informações. A gente pode fazer todos os padrões que são exigidos na imprensa, né? Enviar o pedido, registrar o pedido de informações, né? Que não é nada mais, nada menos do que levar à população o que realmente é o fato. A questão é que está sendo levantada, né, nesse pós-feriado, ou seja, que não teria sido repassado o dinheiro da Câmara de Vereadores dia 20. Não sei, a gente não consegue confirmação, né, nem na Prefeitura e nem na Câmara de Vereadores. É um negócio impressionante, né? Quando tem a SECOM, não tem a pessoa que responda. É lamentável, fica aqui o meu registro de lamento, a falta de respeito, não com os profissionais da imprensa, porque assunto é o que não falta para a imprensa, e eles não são o assunto mais importante. É outro equívoco, né, dos políticos. Os políticos têm este grande problema de acreditar que eles são o centro do mundo. Não é isso, por favor. Mas se por acaso houve esse atraso, e se por acaso mantido o atraso, que eu não acredito, que parece que a Ismênia está querendo fazer a diferença do Braide, né? E outra coisa, não vamos aqui especular, mas vamos aqui registrar. Eu já recebi para mais de 40 mensagens, né, dando conta de ciúmes, né? Já a gestão da Ismênia, me parece que o pessoal do Braide ainda não entendeu que acabou o período dele e que eles precisam da Ismênia, não é mais a Ismênia que precisa do Braide, né? Mas a Ismênia se mantém muito tranquila.
Eu não acredito que ela não repassou e eu não acredito que ela vá brigar com a Câmara. Eu acho até que a Ismênia vai surpreender. Qualquer dia desse, quando a gente menos se assustar, quem é que vai estar lá? A Ismênia, lá na Câmara dos Vereadores. Né? E aí a gente precisa ver qual será o comportamento dos... Vamos esperar. Feriadão, ainda tem prazo para... Eu acredito que já esteja até na conta. Mas nós vamos levantar isso para poder informar melhor. Felipe, a gente detectou alguma alteração no seu áudio. Eu peço que você só dê uma revisada para a gente finalizar. Está ouvindo bem? Melhorou. Muito bem. Melhorou, né? A gente, você sugere aqui que a imprensa de São Luís deve ser respeitada. É isso? Olha, acabamos de falar sobre isto, né? Veja só. Nós continuamos com a questão que a Câmara de Vereadores, nós não sabemos quem é o responsável pela comunicação, e agora a Ismênia surpreende, né, trazendo um jornalista, eu ainda não tenho a biografia dele, já foi até pedido, Felipe Lopes, um jovem, pela fotografia que eu olhei, né, meu xará, diga-se de passagem, parece que os Filipes são trabalhadores, viu, Adalberto Maier e Borges? Eu espero que o Lopes também seja um rapaz trabalhador e queira fazer realmente o seu nome, está com uma grande chance, se souber ter liberdade, independência, somente para respeitar a imprensa no sentido de que as informações sejam confirmadas ou sejam antecipadas para que possa existir a inteligência na relação, né? Porque, me permita, esse tipo de comportamento da imprensa para a imprensa, né, do gestor para a imprensa, é, no mínimo, uma inconsequência administrativa e tem efeitos eternos, né? Você não respeitar as ferramentas existentes, né, é você não ser inteligente, meu caro Adalberto. É uma missão gigantesca aí para ele, né? Porque teve um vácuo aí, são vários anos já sem secretário de comunicação aqui na Prefeitura de São Luís, então, enfim, todos os holofotes para ele, né? A gente deseja sorte, claro. Agora sim, para finalizar mesmo, Felipe, inacreditável, o presidente da Câmara dos Deputados, do lado dos trabalhadores, na escala 6x1, né? Fim da escala 6x1. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, nós ainda estamos na senzala. Esses comportamentos, né, de nós nos surpreendermos de um presidente da Câmara, né, da Casa do Povo, das pessoas que, como é que eu vou dizer, que deveriam estar cuidando dos interesses da população e não dos segmentos, não é verdade? Surpreendem porque querem, sim, apoiar os trabalhadores. Nada disso. O Hugo Mota não tem preocupação, né? Ele pertence a uma elite empresarial, né, e política da Paraíba, com os hábitos muito bem definidos na Casa Grande. Infelizmente, eu posso dizer isso para você porque eu morei em Patos, na Paraíba, né? Então, assim, conheço bem como funciona o comportamento desses senhores, né, da política. E ele agora resolveu apoiar para que acabe o 6x1, o famigerado, né? Eu acho que ele não está apoiando nada, não. Ele entendeu que ele ia ficar para trás na história. Ou melhor, o Hugo Mota já está para trás da história, como também o presidente do Senado, lamentavelmente, está já devendo a história. Esses senhores não entendem que eles precisam de uma marca a partir do povo.
e não a partir da cadeira que eles sentam, meu caro Borges. Vamos ver. Me parece que agora já passou, né? Vai agora para uma comissão especial e nós vemos até os empresários que criaram editoriais, né, publicaram na imprensa a serviço deles dizendo que as empresas iam falir, que não sei mais o quê. Não cansem as pessoas, pelo amor de Deus. Levantem 4 horas da manhã para pegar um ônibus 5 horas da manhã, para chegar às 7 horas da manhã no seu trabalho, e diga se essa pessoa no domingo consegue descansar por um dia só. Meu caro Borges, Mayra e Adalberto. É isso aí, Felipe. É o que eu havia falado no comecinho da nossa conversa, é o comportamento animalesco, né, de alguns políticos. Felipe, muito obrigado, bom dia. Conto com você amanhã aqui com mais análise política no Jornal Rádio Universidade. Um ótimo dia. Ótimo dia. Atenção, São Luís! O seu futuro acaba de ganhar um novo endereço. A Faculdade Laboro chegou com novo campus agora na Coab. Novas oportunidades e o mesmo compromisso com o seu sucesso. Escolha o seu caminho: direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos ou gestão hospitalar. Aqui você encontra professores qualificados, ensino atualizado e uma formação que conecta você ao mercado de trabalho. Matrículas abertas. Acesse laporo.edu.br ou chame no WhatsApp 989-3300-1491. Avenida 4, número 97, quarto conjunto Coab Anil. O seu futuro começa agora. Ei, já sabe o que tá rolando entre nós? Hã? Entre Nós, o programa da 106 que tem a nossa cara. Uau! E fala sobre o quê? Sobre tudo. Faculdade, relação com os pais, ansiedade, futuro profissional, oportunidades de estágio. Então, é tipo um papo real da nossa geração? Exatamente. Um espaço para conversar, trocar ideias e ouvir muita música também. Gostei! E quando rola? Todo domingo, 10h30 da manhã, na Universidade FM. Então, combinado. Domingo fica tudo entre nós. Entre Nós, a nossa vibe, do nosso jeito. Volta com o Jornal Rádio Universidade, 7h52. Rapidinho aqui com mais informações. Borges Júnior trazendo informações, não é isso, Borges? Falar agora sobre a UFMA e a agência pública vão realizar evento para apresentar investigações sobre escravidão aqui no Maranhão, né? Isso mesmo, Adalberto, iniciativa da Universidade Federal do Maranhão por meio do Laborejo, que é o Laboratório Experimental de Jornalismo, o laboratório do curso de jornalismo aqui da UFMA, iniciativa que é desenvolvida em parceria com a Agência Pública de Jornalismo Investigativo, vai ser realizada no dia 27 de abril, às 2 da tarde, vai ser no auditório setorial do Centro de Ciências Sociais, o auditório de Gomes, campus aqui em São Luís. Encontro, ele vai promover uma discussão sobre os projetos escravizadores e também a história de Ana Jansen como proprietária de pessoas escravizadas aqui no Maranhão. Encontro, ele tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e da coordenação do curso de jornalismo. Em relação às inscrições, os interessados podem se inscrever a partir de um link disponibilizado no site da UFMA. Outras informações sobre o evento e sobre a própria Universidade Federal do Maranhão podem ser acessadas a partir do site da instituição, que é o portal padrão.ufma.br. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges, mais uma vez aqui com a gente. Tá mandando um alô aqui pelo YouTube. Quem está acompanhando é o Ronaldo Teixeira, a Sofia, a Maria Helena, a Regiane e também a Joanildes, tá? Muito obrigado a todos vocês. 7h54 agora. A gente vem com
segurança pública com Paulo Henrique Matos, não é isso, Mayra? Isso, vamos lá. Com Paulo Henrique Matos. Segurança Pública, com Paulo Henrique Matos. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo aqui com a gente, tá? Mais uma vez, e claro, trazendo essa análise sobre segurança pública. Hoje, você fala sobre o impacto das apreensões de entorpecentes ao crime organizado, não é isso? Bom dia. Paulo, eu peço que você acione o seu microfone, que aqui para a gente está mutado, tá? Acho que ele está ouvindo a gente. Pronto! Isso. Que eu estava aqui nos bastidores ouvindo o comentário do Felipe. Então, gente, bom dia mais uma vez. Mayra, Borges, Adalberto, teleouvintes do Rádio Universidade, da Rádio Universidade, do jornal Rádio Universidade. Então, nos últimos dias, a imprensa maranhense e nacional, né, repercutiu uma operação que ocorreu, uma operação policial que ocorreu no interior do Maranhão, mais precisamente ali em Caxias, e teve como consequência a apreensão de cerca de 0,5 tonelada de cocaína. E essa operação, ela contou com a participação de forças de segurança dos estados do Goiás, do Maranhão e do Piauí. E essa cocaína, essa droga, ela estava enterrada, né, protegida dentro de um espaço que não era um espaço improvisado, era um espaço bastante estruturado e com toda a logística de um ponto permanente, já indicando, naturalmente, a inclusão do estado do Maranhão nessa rota, não só interestadual, mas internacional de drogas. E esse detalhe, né, da forma como a droga estava armazenada, ele não é uma coisa secundária, porque se a gente observa mais de perto, a gente percebe que isso tudo é parte de uma engrenagem que é muito maior. E essas engrenagens criminosas, elas não se desmontam com ações isoladas. E isso é que torna essa operação particularmente relevante. A maneira como ela foi elaborada, né, através da articulação entre forças de segurança, compartilhamento de inteligência, integração entre os estados. E, em muitos casos, o que a gente percebe é que essa conexão com os fluxos criminosos, elas extrapolam o território nacional. E a gente precisa entender, os governos precisam entender, os gestores públicos precisam entender que o crime organizado, ele opera em rede, ele atravessa fronteiras, ele conecta mercados e adapta rotas muito rapidamente. Então, quando a resposta do Estado se dá, né, de forma igualmente estruturada, né, seguindo essa mesma lógica de velocidade, o impacto ele deixa de ser pontual e se torna um impacto permanente. E a gente percebe que esse movimento ele não ocorre por acaso, né? Nos últimos anos, o governo federal ele tem investido em uma estratégia que busca deslocar o foco do enfrentamento da criminalidade, ou seja, em vez de atuar apenas na base, ali naquelas apreensões visíveis, baseadas no confronto direto, existe todo um esforço que é cada vez maior no sentido de atingir o núcleo financeiro dessas organizações, né? Como a gente costuma dizer, follow the money, né? Siga o dinheiro. E a lógica é simples, Adalberto, Mayra e Borges. Basta sufocar o fluxo de dinheiro que sustenta o crime. Em 2025, por exemplo, mais de 9,6 bilhões de reais em bens e ativos ligados às facções foram apreendidos. Isso
dentro de uma política que prioriza a descapitalização dessas estruturas. Essa mudança de enfoque, ela também aparece em outras iniciativas recentes do governo federal, como o Programa Nacional de Combate ao Crime Organizado. E esse programa ele aposta na integração, na inteligência, como eixo central da ação estatal. A ideia é amplamente apoiada por pesquisadores, por especialistas em segurança pública, mas, infelizmente, ainda por poucos gestores, por poucos governadores, por poucos secretários de segurança. Gente, é simples, basta atacar o andar de cima da criminalidade. Alcançar não apenas os operadores do crime, mas os circuitos financeiros, empresariais e logísticos que permitem sua reprodução. Então, é nesse sentido que a gente sempre afirma de forma insistente que investigar o crime organizado não é uma ação rápida, muito pelo contrário, tão pouco espetacular, mas é lenta, exige tempo, infiltração, acompanhamento silencioso e consome recursos, porque expõe agentes, se prolonga no tempo e, pior, sem garantia imediata de resultado. Esse é o problema. Para muitos gestores públicos, isso não interessa. O que interessa é o imediatismo das ações espetaculares, é a divulgação em tempo real, não só da ação criminosa, mas da ação policial. Então, é justamente esse tipo de investigação, como essa que vimos em Caxias, que permite chegar ao âmago do crime organizado. Só assim, Adalberto, Mayra e Borges, é possível a gente alcançar o impacto financeiro desejado. A apreensão dessa quantidade, que é enorme, de cocaína, 0,5 tonelada, ela, além de servir para retirar a droga de circulação, ela acaba interrompendo, pelo menos parcialmente. Oi. Não, tá, ela acaba essa apreensão de droga, ela acaba, além de interromper, né, parcialmente esse fluxo gigantesco de tráfico, ela também permite ao Estado causar prejuízo para essas redes que operam com lógica empresarial. E essas redes, que além de operarem com lógica empresarial, elas calculam risco, calculam investimento, calculam retorno. Então, quando o Estado atua de forma inteligente, articulada, interestadual, ele, além de reprimir, desorganiza essa rede. Só que a gente precisa ter cuidado também para não transformar isso numa falsa ideia de que há um controle absoluto, tanto por parte do Estado como por parte do crime. Então, cada grande apreensão que é feita pelo Estado, ela revela também o tamanho gigantesco dessa estrutura que permanece ainda ativa. Igual a hidra de Lerna, você arranca uma cabeça, surgem 2, 3 outras no lugar. Então é preciso, repito, articulação, integração, ações interestaduais, para que haja, finalmente, a longuíssimo prazo, uma vitória definitiva. Mas a disputa continua. Mas esse episódio ele é interessantíssimo, aí, mais uma vez, elogiando essa ação articulada interestadual, a partir do Goiás, uma apreensão de maconha que se transformou nessa operação gigantesca, que articulou agentes de polícia civil, policiais militares, serviços especializados, investigação criteriosa, rigorosa, científica, sem improviso, sem espetáculo, no silêncio, como a gente costuma dizer, no miudinho. Então, o que a gente percebe é que, pelo menos em parte, há uma mudança em curso.
com mais inteligência, com mais integração, com mais foco em seguir o dinheiro, follow the money. O desafio ainda é grande, Adalberto Maira e Borges, mas eu tenho esperança, como eu sempre costumo dizer, citando Ariano Suassuna, eu sou um pessimista esperançoso que, apesar de tudo, aos poucos, vai se tornando cada vez mais hábil o fato de lidar com o crime de forma inteligente, de forma articulada e de forma interestadual. Maira, Borges e Adalberto. É isso aí, Paulo. E a gente observa que esse roteiro ele já foi seguido e ele deu muito certo, né? Só basta, claro, priorizar e termos aí em grande sequência ações interestaduais como essa e outras localizadas, né? Para justamente atacar no bolso do crime organizado. A gente sabe, eles sabem o caminho e sabem os impactos também que tem no crime organizado. Paulo, muito obrigado. Muito obrigado e conto com você na próxima quinta-feira aqui fazendo essa análise sobre segurança pública. Paulo Henrique Matos. Muito obrigado, Paulo. Só para encerrar, Adalberto, Maira e Borges, eu quero registrar hoje a presença da minha fiel escudeira, minha pet, Elizabeth, está aqui ao meu lado, chorando e pulando, e eu tentando afastá-la da câmera, mas é isso. Tenham todos e todas um bom dia, e eu sou Paulo Henrique Matos de Jesus, doutor em História, pesquisador em aparatos de segurança pública e policiamento. Tenham todos um bom dia. Muito bom dia. Os pets aqui têm vez também na Rádio Universidade. Claro, ela está aqui do meu lado no escritório. Maravilha. Muito obrigado, então, Paulo, e até a próxima quinta-feira. Um abraço. Vamos agora ao Rádio Ciência. A gente volta já já com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Pesquisa da UEMA avalia crianças e adolescentes com hipertensão. Você sabe o que é modulação autônoma? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. A saúde das crianças e adolescentes é um tema constante para as autoridades de saúde pelo mundo. De acordo com a revista científica The Lancet Child and Adolescent Health, o índice de menores de 19 anos com pressão alta cresceu nos últimos 20 anos, saindo de 3,2% em 2000 para 6,2% em 2020. É com atenção a esses dados que é desenvolvida a pesquisa Avaliação da Pressão Arterial e Aptidão Cardiorrespiratória de crianças e adolescentes com e sem alterações preditivas à hipertensão. A ideia é avaliar a relação entre o valor da pressão e a variabilidade de frequência cardíaca em crianças e adolescentes de São João dos Patos, a 540 quilômetros de São Luís. A VFC, variabilidade de frequência cardíaca, é a variação no tempo entre um batimento cardíaco e outro. Trata-se de um indicador-chave da saúde dos sistemas nervoso autônomo e cardiovascular. De acordo com um graduado em Educação Física pela UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, Pedro Gabriel Dias Coelho, avaliar a VFC e a pressão ainda na infância permite um diagnóstico e tratamento mais precoce, o que evita danos a longo prazo. A importância de a gente avaliar isso já na infância é porque caso tenha alguma alteração, a gente vai saber o quanto antes e vai poder intervir naquilo. Ruim da hipertensão, da pressão arterial descontrolada, de uma variabilidade baixa, é que elas são silenciosas, então ela não vai dar nenhum sintoma. A hipertensão, por exemplo, ela não vai dar nenhum sintoma. Então, quanto antes eu tiver marcadores, quando eu perceber que esses marcadores de saúde cardiovascular estão alterados, mais cedo a gente pode intervir. Para entender a questão, foram avaliados 2 grupos de estudantes do Ensino Fundamental 2,
um com alterações na pressão arterial e um grupo controle, ou seja, sem alterações. Foram avaliados também peso, altura e IMC, o índice de massa corpórea dos estudantes. A etapa seguinte submeteu os participantes a testes de caminhada e corrida com duração de 6 minutos, aferindo a pressão e medindo a frequência cardíaca em 4 momentos, pré e pós-teste, 15 e 30 minutos após os exercícios. Os resultados revelam que o grupo de alunos com alterações na pressão apresenta uma menor VFC em comparação com o grupo controle. Segundo Pedro, quanto menor a VFC, maiores são as chances de uma pessoa ter um evento cardiovascular. A VFC é um marcador cardiovascular, né? Então ela indica também o risco de mortalidade. A relação que se tem na literatura é quanto menor uma VFC, maior a chance de você ter um evento cardiovascular. É a mesma relação com a pressão arterial. Quanto mais cedo eu vejo essa alteração, mais cedo eu posso intervir. E aí, é aí que entra o exercício. Então, através do exercício, a gente consegue evitar, pelo menos remediar que isso aconteça. E além de outros fatores, sono, nutrição, tudo isso é importante para que isso seja remediado, pelo menos. Com orientação do professor doutor do curso de Educação Física da UEMA, Marcos Antônio Nascimento, a pesquisa venceu o Prêmio FAPEMA 2025 na categoria Jovem Cientista, área Ciências da Saúde, com produção de Pedro Batista, Bruno Goulart, Jornalismo, Universidade FM. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome Ciência. E modulação autônoma, você sabe o que é? A modulação autônoma se refere à capacidade do sistema nervoso autônomo de controlar as funções involuntárias do corpo, equilibrando atividades simpáticas, como o aumento da frequência cardíaca, e parasimpáticas, como a diminuição da frequência cardíaca. A VFC, variabilidade de frequência cardíaca, é a principal ferramenta de avaliação dessa função. Você sabia? Tome ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. 8h13, agora de volta com o Jornal Rádio Universidade. Mayra Nogueira agora com Borges Júnior, não é isso, Mayra? Trazemos Borges, falando agora sobre o estelionato e estupro de vulnerável. Polícia colhe depoimentos de vítimas de pastor nesta quinta-feira. Mayra, as vítimas elas começaram a ser ouvidas no dia de ontem, os depoimentos seguem sendo colhidos no dia de hoje, nesta quinta-feira, começaram a serem colhidos nesta quarta-feira, ontem, depoimentos colhidos na Delegacia de Passo do Lumiar, região metropolitana aqui de São Luís. As pessoas que prestaram depoimento relatam abusos por parte do pastor cearense, o Davi Gonçalves Silva. Testemunhas também prestaram depoimentos. Davi, ele que é acusado, ele é líder da igreja Shekinah House Church. Ele é acusado de fazer uso da igreja para aplicar castigos físicos e também punições psicológicas contra os fiéis que fazem parte dessa igreja.
Entre os castigos físicos estavam chineladas e também chicotadas. Era o próprio pastor quem definia a quantidade de golpes que cada fiel deveria receber. Foram 2 anos de investigação da Polícia Civil do Maranhão. Essa igreja, ela que tem mais de 20 anos de funcionamento, de atividades. Nesse intervalo, ela isolava os fiéis do convívio social. Jovens viviam eram colocados em alojamentos, eram mais de 100 jovens nesse espaço. Eles também não podiam fazer uso de celulares, nem podiam também visitar a família e andar sozinhos, sair sozinhos, não podiam sair desacompanhados. A igreja, ela tinha fiéis, era formada por fiéis homens, também mulheres, mas os homens e os meninos eram os que mais sofriam com os abusos do Davi. As investigações, elas levaram aí à prisão do Davi Gonçalves. Ele foi detido pelos crimes de estelionato e também estupro de vulnerável, também por posse sexual mediante fraude e ainda associação criminosa. No dia de hoje, como temos, mais pessoas devem ser ouvidas nesta quinta-feira, portanto, no dia de ontem, na quinta-feira, os depoimentos foram iniciados e seguem, no dia de hoje, seguem nesta quinta-feira sendo colhidos. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges, lamentável, né? E 8h15, vamos falar sobre pedidos de isenção, Borges. Aberto o prazo para o PAS 2027 na UEMA e o do Enem 2026 termina nesta sexta, né? Exatamente, a UEMA abriu prazo para pedidos de isenção da taxa de inscrição, isenção de processos seletivos para cursos de graduação da instituição. A medida também vale para o PAS, o processo seletivo de acesso à educação superior 2027. A solicitação ela pode ser feita até o dia 11 de maio no site Sig Concursos. Essa solicitação é a partir de um formulário. Depois de preencher esse formulário, ele deve ser anexado à documentação exigida no edital. O pedido de isenção ele pode ser feito por estudantes da rede pública do Maranhão, candidatos com renda familiar de até 2 salários mínimos e servidores da UEMA e da UEMA-Sul. Também por dependentes desses servidores. Dentre os documentos para comprovação estão é também necessário apresentar certificado ou declaração de conclusão do ensino médio expedido pela direção da escola ou documento que comprove que o candidato está concluindo essa etapa de ensino em 2026. Lembrando que a solicitação é feita até 11 de maio no site Sig Concursos. Outra informação também referente aí à isenção é relativa aí ao Enem 2026 e o prazo para essa isenção, a pedido de isenção da taxa termina na sexta-feira. Os interessados têm, portanto, até a sexta para solicitarem a taxa de isenção da inscrição do Enem 2026, o Exame Nacional do Ensino Médio. Esse intervalo também vale para quem faltou às provas de 2025 e precisa justificar a ausência para tentar aí a gratuidade neste ano. A solicitação ela deve ser realizada de forma exclusiva pela página do participante. O candidato ele precisa fazer uso do login único da plataforma gov.br e o resultado preliminar dos pedidos de isenção vai ser divulgado em 8 de maio. E os candidatos que tiverem a solicitação negada ainda podem recorrer, pode apresentar recurso entre os dias 11 e 15 de maio em relação ao resultado final. A divulgação desse resultado final está prevista aí para 22 de maio. Adalberto, Maia. Obrigado, Borges, pelas informações. Vamos para o break, a gente volta já com mais Jornal Rádio Universidade. Sábado agora, dia 25, às 10 da manhã, tem sabor novo na Rádio Universidade. Não sei tu, mas pra mim, peixe pedra frito tem sabor de Maranhão. Estreia o Tá na Mesa, com Joelma Baldez e um peixe pedra frito que é patrimônio puro. Tá na Mesa. Receitas fáceis de preparar e dicas deliciosas que vão deixar seu dia a dia mais saboroso. Fique ligado, neste sábado, às 10 da manhã, tem a estreia mais gostosa do Brasil. Tá na Mesa, só aqui, na Rádio Universidade. Tchau, tchau! Jornal Rádio Universidade.
Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. 8h19 agora. Hoje no Rádio Opinião a gente conversa com o gerente de assessoria da assessoria de comunicação do Sebrae Maranhão, João Torres, para falar sobre o Prêmio Sebrae de Jornalismo. Não é isso, João? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião, a Rádio Universidade. Muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universidade. É um prazer enorme estar aqui para tratar de uma pauta diferente, Sim, né? Uma pauta claro, voltada para os nossos colegas da imprensa e para os estudantes de comunicação. Uma pauta que trata da pauta, né? Também, Verdade. né? Claro, né? Esse prêmio que já se consolidou, né? Ele é consolidado demais, né? Eu acho que é o prêmio de jornalismo mais importante que a gente tem aqui e de longevidade, né? Já são quantos anos de prêmio? São 13 anos, né? Nós estamos na 13ª edição esse ano, Prêmio Sebrae de Jornalismo. De fato, o prêmio só vem crescendo todos os anos. A gente tem um crescimento muito grande aí no número de matérias, de publicação. As pessoas realmente estão se dispondo a escrever, a divulgar mais o empreendedorismo e, com isso, né, estão também participando do Prêmio Sebrae de Jornalismo. A gente fica muito feliz porque a gente sabe também que muitas dessas matérias é uma prestação de serviço do Sebrae, fazendo com que as pessoas busquem o Sebrae para empreender ou melhore os seus negócios. E aí o prêmio é uma forma de reconhecer esses nossos colegas da imprensa que trabalham com o tema empreendedorismo. Essa 13ª edição, Adalberto, ela tem um detalhe. Ano passado, nós implementamos uma nova categoria, que é o jornalismo universitário. Então tivemos um número muito grande, inclusive muitos estudantes da UFMA participaram, tivemos premiados da UFMA. Então, assim, a gente veio aqui novamente convidar todas essas pessoas, tanto estudantes como profissionais, para participar do Prêmio Sebrae de Jornalismo na sua 13ª edição. Que maravilha, né? A instituição está de parabéns, né? Não só por isso, claro, né? Não só por conta desse prêmio, desse reconhecimento que já está consolidado, mas por um trabalho, né? Um trabalho de importantíssima capilarização, né, do empreendedorismo. O Sebrae é uma instituição extremamente necessária e de resultados visíveis, né? E é isso que é o substrato, né, das matérias que vocês vão analisar, né? Obviamente, isso aí é uma coisa natural, normal. Eu queria que você falasse justamente sobre isso, né? O que mudou nesses 13 anos, justamente com essa divulgação? A gente observa que o Sebrae ele é muito inserido mediaticamente, com informações, claro, extremamente, como eu já disse, necessárias, né, para atingir aquela figura que é essencial para a nossa economia, que é o empreendedor, o microempreendedor e suas variações, né, com negócios, ideias e inovação, né? Sim, inovação também. E aí eu destaco, em tudo isso que você discorreu agora, né, a parceria com a imprensa. Tem sido muito importante essa parceria com os nossos colegas da imprensa, porque são vocês, né, no dia a dia, que estão levando essas informações, essas prestações de serviço. Então aqui já fica o nosso agradecimento, mais uma vez, a esse importante trabalho que a comunicação realiza, levando, né, o empreendedorismo, temas do empreendedorismo, para que as pessoas realmente possam, né, ser agraciadas com tudo aquilo que o Sebrae oferece. Para você ter uma noção, quando a gente fala de crescimento, o ano passado, pela primeira vez, o Sebrae realizou mais de 1 milhão de atendimentos no Maranhão. Então, isso também graças a essa parceria com a imprensa, com os nossos colegas da imprensa, que vem divulgando cada vez mais a nossa equipe de comunicação lá da Ascom. A gente trabalha dioturnamente, né, enviando sugestões de pauta, justamente para que mais pessoas possam divulgar e atingir esse número de pessoas que querem empreender, que precisam melhorar seus negócios. Então, aqui já fica a dica. Você que quer empreender, não vá sozinho. Busque o Sebrae. Com certeza, com o Sebrae, você vai ter um resultado muito mais forte, muito mais eficaz. E você que quer melhorar os seus negócios, também busque o Sebrae. E aí, a gente voltando para os nossos colegas da imprensa, esse papel importante que é realizado diariamente, faz com que o Sebrae realize esse prêmio, né? É o momento também de agradecer e de reconhecer esses nossos colegas que muito trabalham em prol do empreendedorismo e dos pequenos negócios. E aí o 13º Prêmio Sebrae de Jornalismo também cresceu nesses últimos 3 anos. Para a gente ter noção, nós passamos, há 3 anos atrás, nós éramos o 26º no Brasil em número de inscrições. E aí criei uma estratégia de realizar o Café com Jornalistas. No Maranhão, fizemos 12 edições ano retrasado. Esse ano já estamos realizando em alguns municípios.
e vamos realizar em São Luís daqui a 2 semanas. Vocês já estão convidados a estar lá no nosso Café com Jornalistas no Sebrae. A gente teve no anterior. Ano passado vocês estiveram lá. Muito interessante, claro, né? Para justamente chamar nós da imprensa. Uma entrega especial para os nossos colegas da comunicação, que só vão saber que lá no dia do café, né? É uma entrega. Então, assim, nós passamos de 26º no Brasil para 6º ano passado. Então, e fomos o 2º com o maior número de inscrições no Nordeste. E a nossa meta esse ano, Adalberto, não é só aumentar o número de inscrição, que é importante, mas passar da etapa regional para a etapa nacional. E aí, quem concorre? Vamos lá. Nós temos 4 categorias profissionais, né? Que é texto, áudio, vídeo e fotojornalismo. São as categorias profissionais. E há uma categoria especial, como eu falei, que é de estudante de jornalismo universitário, que fica o convite para todos os alunos de comunicação da UFMA, né, elaborarem, fazer suas matérias e divulgar isso nos laboratórios da UFMA e possam fazer sua inscrição também no prêmio. Né? E depois dessa categoria, lembrando que nós temos um período aí de vinculação. Se você que já vinculou matéria o ano passado, de 9 de junho de 2005, até o dia atual, você pode escrever essas matérias também. Elas estão válidas. E a inscrição vai até o dia 8 de junho de 2026. Até o dia 8 de junho. João, mas eu ainda não preparei aquela matéria especial para eu ganhar o prêmio. Então, dá tempo. Dá tempo de você produzir, né, e participar. Lembrando, Adalberto, que nós temos um tema principal do prêmio. Né? Esse ano é empreendedorismo com foco nos pequenos negócios. E aí, se você, né, você pode ir lá no site, né, olhar o edital, ficar por dentro de todos os subtemas. É só você entrar lá, prêmiosebraejornalismo.com.br. Lá você pode olhar todo o edital, como é que você participa. E para você fazer sua inscrição, nada mais do que 5 minutos. É bem rápido, né? Depois que sua matéria está produzida, você vai lá fazer sua inscrição. Em 5 minutos você faz a sua inscrição, coloca a sua matéria, insere e a gente já vai para o nacional, né? Para o primeiro... Para a primeira, vamos dizer logo, primeiro crivo. Primeira divisão. Primeira divisão, eles vão fazer a primeira seleção, enviam para o Maranhão, e aí o Maranhão tem um trio também de jurados. Inclusive, esse ano, quero dizer que vai ter o professor Carlos Agostinho, né, que é professor da Universidade Departamento Federal. De Comunicação. Né? Ano passado, nós tivemos o professor Ed Wilson Araújo. Né? Esse ano, ele disse que ele vai concorrer. Um abraço para o professor Ed, né? Foi meu professor, um grande amigo. E esse ano nós teremos o professor Carlos Agostinho também na banca de jurados no Maranhão, também participando nessa seleção. E aí, depois da premiação no Maranhão, dia 24 de setembro, que é o dia que nós iremos conhecer os premiados, nós temos a etapa regional. A etapa regional, ela não existe vencedor, ela só passa pela etapa, né? Região Nordeste concorre, todos os que estiverem em primeiro lugar vão concorrer. Se nós passarmos da etapa regional, nós vamos concorrer à etapa nacional em outubro, no Sebrae Nacional, lá em Brasília. E aí, se um dos nossos concorrentes passar para a etapa nacional, o Sebrae também vai levar, né, essas pessoas para participar. A gente custeia tanto as diárias como as passagens para a gente no nacional. E um detalhe, nós temos premiação em dinheiro, tá? Primeiro lugar, a etapa regional, a etapa estadual Maranhão. Primeiro lugar, R$5.000. Segundo lugar, R$4.000. E terceiro lugar, R$3.000. Lembrando que esse valor ele aumentou, né? Ele aumentou. Ano passado era um pouco mais baixo, nós aumentamos, reajustamos esse valor, porque a gente sabe que é também uma forma de reconhecer também, né, esse trabalho dos nossos colegas da imprensa. Então fica a dica, ó, prêmiosebraejornalismo.com.br, acesse, conheça o edital, participe e vamos lá fazer desse prêmio realmente um momento de celebração, mas também de gratidão que o Sebrae tem por todos os nossos colegas da imprensa. Maravilha, essa relação aí muito profícua, muito necessária, como já disse, né? Eu sempre falo, o Sebrae é muito necessário. Só para lembrar, para a gente finalizar, né? Como é esse trabalho justamente com o empreendedor, né? O Sebrae ele tem todos os caminhos para as pessoas que estão ali tentando, enfim, estão batendo cabeça. Olha, uma informação, ela pode mudar tudo no seu negócio. Com certeza. É verdade. Eu costumo dizer que quando você quer empreender, vamos lá para o passo inicial. Primeiramente, você tem que ter um plano de negócios. A ideia é essencial, mas o plano de negócio é o que vai te estruturar a tua ideia. Então, às vezes, as pessoas, elas não têm
esse conhecimento específico, né? Até porque é uma expertise que hoje o Sebrae tem, né? E que pode ajudar. Então, começa nos primeiros passos, e aí o Sebrae tem do primeiro passo até o momento em que você já atinge seu auge. Adalberto, para te ter, só como um exemplo, a gente tem uma pessoa hoje que é empreendedora, que começou com o Sebrae até hoje, que é a Ana Luzia, do Doce Pedaço. Ela começou com uma simples receita de casa que quis transformar isso em seu negócio. E hoje ela está exportando para o México. Olha em um só. curto espaço de tempo. Nós vamos botar aí um curto espaço de tempo. Com toda a assessoria do Sebrae, com tudo. O Sebrae criou a marca, o Sebrae criou o plano de negócio conjuntamente com ela, o Sebrae ajudou ela em todos os processos de criação e de estruturação da sua empresa. Então é isso que o Sebrae realiza. O Sebrae ele transforma a sua ideia, o seu sonho em realidade. E com isso você fomenta o empreendedorismo, atinge um outro patamar que você também pode dar oportunidade de emprego para outras pessoas, geração de emprego e renda, fazendo com que o nosso Maranhão possa cada dia mais se desenvolver. E isso mostra que o maranhense ele está cada dia mais se tornando empreendedor, porque os números aí não negam de crescimento de empresa, né, o número de empresas no estado, e a gente também do Sebrae, como eu te falei, ano passado atingimos aí a marca de mais de 1 milhão de atendimentos em todo o estado. Então a gente fica muito feliz com isso, porque o Sebrae, como eu digo, é uma missão de ajudar as pessoas, de fazer com que a esperança em ter seu próprio negócio se realize, se concretize. E nós da comunicação também trabalhamos isso diariamente, olhando no empreendedor, na pessoa que quer empreender. Por isso levamos essa comunicação assertiva com a ajuda de vocês, para que essas pessoas busquem o Sebrae. Fica o convite, você quer montar seu negócio, você quer melhorar seu negócio, busque o Sebrae. Com certeza a sua chance de dar certo vai ser bem maior, porque o Sebrae realmente ele faz isso, ele muda a vida das pessoas. Pois é, já que estamos falando aqui de empreendedorismo, vale uma pergunta. Você falou sobre buscar o Sebrae. Como buscar o Sebrae? Olha, o Sebrae nós estamos em todas as plataformas digitais, lá você tem os nossos contatos, né? @Sebrae Maranhão, e aí estamos no Instagram, no Facebook, estamos no TikTok, o nosso novo, né? Nosso bebê aí das redes sociais. Nós temos também as sedes, né? Física que você pode ir. Nós temos ali no Multicenter Sebrae, você tem lá a unidade São Luís, que você pode ir lá. Lá nós temos pessoas para lhe atender. Nós temos também 10 regionais no interior do estado. Nós temos em Imperatriz, Balsas, temos em Açailândia, temos em vários municípios. Então, você pode buscar o Sebrae de diversas formas e nós vamos atender. E aí, se você quer realmente buscar o Sebrae, não esqueça. O momento é agora. Faça acontecer aquilo que você tem como sonho e empreenda. Porque com o Sebrae, você vai conseguir. O jornalismo da Rádio Universidade vai marcar presença, com certeza, nesse prêmio Sebrae de jornalismo. Acabei de conversar aqui com o gerente da assessoria de comunicação do Sebrae Maranhão, João Torres, sempre muito simpático e muito informativo, né, nesse trabalho. E olha, João, você está de parabéns, viu? E transmita também aos outros comunicadores lá do Sebrae, e, claro, as pessoas, os técnicos auxiliares, enfim, as pessoas que têm esse trabalho, né, todo dia, diário, lá no Sebrae, enfim, transmita para a gente os parabéns, inclusive. Eu digo que a gente não faz nada sozinho, né? A gente não consegue. Sozinho a gente pode até chegar, demora um pouco mais. Mas quando a gente está ao lado das pessoas, a gente consegue alcançar os objetivos e chegar muito mais rápido naquilo que a gente almeja. E por isso eu tenho uma equipe de comunicação lá no Sebrae que trabalha diuturnamente, pessoas altamente capacitadas, dedicadas, e eu falo sempre para eles, olha, o Sebrae aqui não é um emprego nem um serviço, aqui é uma missão. Nós temos a missão de fazer com que as pessoas que desejam empreender, empreendam e sejam felizes, e gerem emprego, renda e melhorem suas vidas. Então, quero mandar um abraço aqui todo especial para toda a minha equipe de comunicação. Não vou falar o nome, porque a gente fala às vezes, esquece um. Não, infelizmente, elas não podem concorrer, né? Elas não podem concorrer ao prêmio. Concorrer, porque elas escrevem muito bem, nossas redes sociais aí, muito legal. Mas assim, um abraço a toda a minha equipe da assessoria de comunicação, no qual eu tenho um apreço muito grande, digo, uma das melhores equipes de comunicação do Maranhão. Olha, eu não vou falar nomes aqui para não gerar ciúme, tá? Porque tem várias pessoas que a gente conhece, enfim, são colegas nossos e
Maravilha esse contato, claro, com a gente aqui da Rádio Universidade especialmente, tá? João, muito obrigado pela sua presença, informações e boa sorte nesse evento, um evento grande, tal, que tem várias etapas, a gente vai acompanhar com certeza, divulgar aqui e participar também. Eu agradeço o espaço, agradeço a todos os ouvintes da Rádio Universidade, que tem uma audiência enorme, e eu também sou ouvinte da rádio, de uma das melhores rádios do nosso estado, e eu sei que vocês também realizam um belo trabalho de divulgação, mas também de levar as informações assertivas para aqueles que buscam, né, as informações de qualidade. Muito obrigado pelo espaço, não esqueçam, prêmiosebraejornalismo.com.br, façam sua inscrição e participe conosco. É isso aí, Rádio Universidade completando 40 anos esse ano, inclusive, viu? Vamos bater as palminhas desse parabéns, vai ser muito bacana também. A gente vai pro break, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Voltamos já. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Jornal Rádio Universidade, de volta, trazemos agora Borges Júnior. Borges, voltando aqui para falar exatamente, prefeita de São Luís nomeia Felipe Lopes como secretário adjunto de comunicação. A nomeação Mayra foi oficializada na última sexta-feira, dia 17, publicada no Diário Oficial do município. A nomeação foi feita retroativos a 31 de março de 2026. Dessa forma, Felipe dos Santos Lopes ele passa a responder de forma interina pela SECOM, a Secretaria Municipal de Comunicação. Felipe dos Santos Lopes, ele é jornalista, tem experiência no ramo do jornalismo esportivo, também na criação de conteúdos, e com a medida, a prefeita de São Luís, Ismênia Miranda, ela busca dar mais fluidez nas atividades da pasta responsável por toda a comunicação institucional, também pela publicidade da Prefeitura de São Luís, lembrando que o Igor Almeida foi o último titular oficial da pasta, mas foi exonerado em fevereiro de 2024, ainda durante a gestão de Eduardo Braide, agora Felipe dos Santos Lopes assumindo o comando da SECOM. Adalberto, Mayra. Borges, voltando agora, ainda falando sobre a Operação Tiradentes, número de mortes nas estradas diminui 50%. Mais detalhes sobre esse assunto. Mayra, o balanço dessa operação, a Operação Tiradentes 2026, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, registrou redução de 50% no número de mortes nas rodovias que passam pelo Maranhão. Isso em relação ao ano anterior, ao ano de 2025, foram 28 pessoas foram detidas durante os dias 17 e 21 de abril. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a fiscalização ela apresentou resultados positivos, com recuperações de 4 veículos com sinais de alteração em enfrentamento à criminalidade nas estradas. As rondas atingiram mais de 690 horas, com aumento de 16,4% do aumento efetivo do período de inspeção. A operação ela também registrou diversas ocorrências de excesso de velocidade, com veículos trafegando acima de limites estabelecidos nas BRs. Durante, então, entre os dias, houve
28 detenções. São detidos detenções por cometerem crimes de embriaguez ao volante, também crimes ambientais, ainda crimes de ameaça, violência doméstica e ainda homicídio e roubo. As prisões por alcoolemia, elas registraram aumento de 66%. A redação é de Elis Rodrigues. Obrigada, Borges. Borges volta já, tá? Vamos agora falar já com Wagner Matos, mas antes tem cotação do dólar com Adalberto Júnior. Cotação do dólar e do euro. São 8h39 agora, cotação do dólar. Olha, aqui pelo UOL, que a gente confere sempre a cotação do dólar, tá? Tá R$ 4,97. O euro teve queda de 0,68%. Na cotação está R$ 5,82. A gente recebe agora Wagner Matos para falar ao vivo com a gente e trazer a análise da economia. Não é isso, Wagner? Bom dia! Oi, Adalberto. Bom dia para você, para minha amiga Mayra e os amigos do Jornal Rádio Universidade. Tudo bem, meu irmão? Satisfação total, Wagner. Bom dia, Wagner. Falando aqui sobre o impasse nas negociações com o Irã, né? Isso aí está elevando o preço do petróleo, isso aí do barril, né? Enfim, que vai descambar em efeito dominó, né? No preço das coisas, no combustíveis, enfim. A coisa ali parece que não está dando certo, né? Não está conseguindo ter uma evolução para justamente finalizar esse conflito e voltarmos aí à nossa normalidade, né? Exatamente, Adalberto. Isso é uma situação preocupante, porque nesses últimos dias aí, ontem fechou aí ultrapassando, né? Novamente os $100 um barril, fechou exatamente nos $103 o barril tipo Brent, que serve de referência para a Petrobras. E isso aí já demonstra que esse impasse ainda vai demorar muito tempo. E aí, quando tem esse tipo de problema, a gente tem um reflexo no bolso do consumidor, que é horrível. Então, a gente tem esse efeito inflacionário que afeta não só aqui o nosso país, mas afeta todos os países, principalmente os em desenvolvimento. E aqui a gente tem que estar destacando essa elevação nos preços dos combustíveis. O querosene, a gasolina de aviação, elas subiram demais os valores, já tem um impacto fortíssimo nos preços das passagens aéreas. Então, muitos destinos, as pessoas agora não estão voando, porque foi um impacto muito grande nos preços. Então, isso aí afeta aí a nossa área aí do turismo. Então, isso aí é muito ruim. E agora que está se aproximando o período, né, de São João, a gente tem o nosso turismo aqui no estado, que também tem muita gente de fora, principalmente os europeus. Então, isso daí pode ter um reflexo na nossa estrutura de turismo. Então, Adalberto, essa situação da elevação do petróleo, esse conflito no Oriente Médio, ele vai durar mais tempo. Então, a gente realmente tem que estar se preparando para esses reflexos negativos na nossa economia e principalmente para o bolso da população. A questão do dólar, né, que caiu, o dólar vem caindo, né? Ele está atingindo aí o menor valor do ano após esse novo cessar-fogo, essa promessa, né? Até amanhã aí tem promessa de ter alguma reunião, né, entre Trump e o pessoal lá do Irã, enfim, para definir algumas coisas, mas a coisa ainda está muito conturbada. E no meio disso o dólar está caindo, né? Que movimento estranho seria isso? Isso aí, Adalberto, a gente até considera uma notícia excelente. Mas esse movimento está acontecendo por dois fatores. O primeiro é porque o dólar ele está perdendo valor frente a todas as moedas globais.
não somente frente ao real. Então, todas as outras moedas, o dólar está perdendo valor por causa das consequências desses conflitos. E aí, a gente sabe que o dólar ele faz parte da nossa cadeia de produção, porque a maioria dos produtos importados aqui para o Brasil tem sua cotação em dólar. A gente também tem as nossas exportações em dólar. Então, para compensar essa alta dos reflexos das altas do combustível e esse aumento do custo logístico que reflete no preço final, a gente tem essa compensação na hora da produção, principalmente da parte da indústria, os componentes eletrônicos, materiais de informática, de comunicação. Isso tem um efeito positivo. Então, esse patamar que o dólar está aí, beirando aí os 4,90 a 5, a gente espera aí que esse movimento dure um pouco mais. Mas a gente precisa também ter essa torcida para que a cotação do barril de petróleo volte, porque isso é uma commodity que ela faz a diferença na economia de qualquer país. E um outro fator que leva a cair também a cotação do dólar é que a gente está tendo uma entrada mais forte de dólares no país, consequência principalmente por causa da nossa exportação de petróleo. A gente é um grande produtor de petróleo bruto. Então, a Petrobras ela está fazendo uma exportação com números significativos, muito fortes, e a economia acabar se beneficiando. E aí, essa entrada, e pela demanda que a gente tem mundial de petróleo, acaba beneficiando. Esse é um ponto positivo. E por isso que aí a gente também tem esse reflexo, uma entrada maior de dólar, acaba também derrubando a nossa cotação. E esses dois fatores acabam contribuindo à desvalorização do real e essa entrada excessiva em consequência dessa demanda muito forte de petróleo. E o Brasil está tomando um mercado importante mundialmente. A gente está exportando significativamente para a Índia, para a China, para os países que foram afetados por causa desse bloqueio do Estreito de Hormuz, onde passa grande parte da produção de petróleo para a região asiática ali do Oriente Médio. E aí, esse é o benefício que a gente precisa. E aí, tomara que a Petrobras coloque aí no seu plano de desenvolvimento, aproveitando esse capital que está entrando e que fortalece o caixa da empresa, para que a gente invista nas refinarias para tentar tirar essa dependência da importação de combustíveis de outros países. Então, se a gente tiver essa autonomia de ser um grande produtor de petróleo e ter capacidade de refino para atender principalmente o mercado interno, a gente teria uma economia mais saudável, os preços mais atrativos, e isso traria um alívio também para o consumidor final. Isso reflete na locomoção do transporte público, no transporte por aplicativo, na locomoção das pessoas que utilizam os seus veículos. Enfim, a gente tem todo esse benefício se a gente tivesse essa capacidade de refino para atender principalmente a nossa demanda interna no país. Wagner, só para arrematar, para a gente finalizar de uma maneira bem objetiva, Ibovespa cai mais de 1%, né? Como é que fica aí essa relação também? Olha, Adalberto, o Ibovespa ele teve uma queda aí significativa no fechamento de ontem, para ser mais exato, 1,65%. E isso foi ocasionado pela queda das ações do setor bancário. Os bancos caíram muito forte. A gente está se aproximando para mais uma divulgação de resultados e um dos fatores aí que está assustando demais é a inadimplência
o crescimento de recuperação de judiciário de empresas, falência, esse número acaba assustando demais o setor bancário, que eles que financiam grande parte das pessoas e do empresariado. Então, a gente tem aí esse cenário aí de uma possível queda aí no resultado dos bancos e uma diminuição na oferta de crédito. E aí, a gente sabe, quando tem essa diminuição da oferta de crédito, a gente pode ter aí uma diminuição de investimentos e aí o consumo, a oferta de produtos e serviços acaba também sendo prejudicado. Wagner, muito obrigado aqui pela sua análise toda segunda e quinta sobre economia aqui no Jornal Rádio Universidade. Um bom dia. Meu amigo, muito obrigado. Um abraço para você, para minha amiga Mara e para todos os nossos amigos aí do Jornal Rádio Universidade. Até a próxima. Grande abraço, até mais. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia. E assim a gente finaliza, Mara Nogueira, a edição de hoje do Jornal Rádio Universidade, tá? As matérias que a gente ficou devendo, você confere. Daqui a pouquinho também tem boletim 9h30 com Borges Júnior aqui, já com informação, claro, e continua com Rádio Ciência Entrevista agora, e tem música logo em seguida com Mara Nogueira. É isso, estou de volta já com Manhã 106. Até lá. Amanhã. É isso aí. Até.